Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, confesso, me pegou de jeito. É do David Brooks, e ele parte de uma premissa bem ousada. A de que a habilidade mais importante hoje não é técnica, não é sobre produtividade. É a de enxergar outra pessoa de verdade. E fazê-la se sentir vista. Exato. E o que eu achei mais curioso é que ele começa de um lugar muito pessoal, sabe? É quase uma confissão. Ele se descreve como alguém que cresceu, assim, emocionalmente mais reservado. E ele usa uma frase ótima. Pense em Yiddish, haja como britânico. Nossa, ótima mesmo. Eu me identifiquei um pouco, sabe? Essa coisa de ter um mundo interior gigante, mas por fora ser mais contido. E ele conta que a grande virada de chave foi perceber que viver de forma desapegada era, na verdade, se afastar da própria vida. E é dessa vulnerabilidade que ele constrói todo o argumento. Ele apresenta dois arquétipos que, assim, todo mundo já encontrou na vida. Os diminuidores e os iluminadores. Os diminuidores são aquelas pessoas que, às vezes sem querer, fazem a gente se sentir pequeno, invisível. São os que rotulam, que estão tão focados em si mesmos que nem notam a gente direito. E os iluminadores? Ah, esses são o oposto. São movidos por uma curiosidade genuína. Eles têm um jeito de prestar atenção que faz a gente se sentir, sei lá, maior, mais respeitado. Mais vivo? A gente sente na pele a diferença quando encontra alguém assim, né? Totalmente. E não é só uma sensação, é quase uma necessidade humana. O Brooks cita uma estatística do pesquisador William Hicks, que é, assim, chocante. Qual? Ele diz que amigos próximos e familiares só conseguem ler os pensamentos e sentimentos um do outro com precisão em cerca de 35% das vezes. Espera aí. Como assim? Só 35%? Isso. Entre pessoas que se amam, que convivem todo dia. Nossa, é muito baixo. Pois é. A gente assume que se conhece muito mais. Muito mais. O que isso quer dizer é que mesmo nas nossas relações mais íntimas, a gente está mergulhado no que ele chama de ignorância social. Nós não somos tão bons em entender os outros quanto a nossa intuição diz. Entendi. E é por isso que essa habilidade de iluminar não é um luxo, é fundamental. Exato. Ok, então essa é a nossa missão hoje. Explorar as ideias e principalmente as habilidades práticas que ele propõe para a gente sair do time dos diminuidores e ir para os iluminadores. Especialmente agora num tempo que ele chama de epidemia de cegueira, né? Cheio de solidão, de desconexão. Vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. E para começar, ele não nos dá uma teoria, ele conta uma história. É sobre o escritor francês Emmanuel Carrère. Ele estava de férias no Sri Lanka com a namorada Helene, durante o terrível tsunami de 2004. E o detalhe crucial é que a viagem era uma tentativa de salvar o relacionamento. Ele estava numa crise profunda, se sentindo incapaz de amá-la. Isso. Ele a descreve como uma pessoa maravilhosa, mas ele sentiu um bloqueio, uma impotência para amar. A separação parecia, assim, o único caminho. E então vem o tsunami. Exato. Um caos absoluto. Morte, devastação para todo lado. E no meio desse horror todo, ele testemunha a dor de uma família que perdeu a filha pequena. Essa experiência externa, tão extrema, provoca uma revolução dentro dele. É como se a realidade de fora ficasse tão avassaladora que a crise interna dele perdesse o sentido, né? Perfeito. De repente, a perspectiva dele muda completamente. Ele para de ver a Elaine como a mulher que não consigo amar e passa a vê-la como uma heroína, alguém forte, resiliente. Ele percebe o valor dela. De uma forma que não conseguia antes. E ali, no meio da tragédia, ele conta que se abriu uma comporta de amor. E ele decidiu que queria passar o resto da vida com ela. Que história poderosa! E qual é a lição que o Brooks tira daí? A lição é a base de tudo que vem depois no livro. Uma pessoa não é um objeto, um conjunto de fatos para a gente analisar. Uma pessoa é um ponto de vista. Um ponto de vista. Sim, cada um de nós é um artista que constrói ativamente a própria realidade. A Helene não mudou. Os fatos sobre ela eram os mesmos. O
o que mudou radicalmente foi o ponto de vista do Carrère sobre ela. Isso me faz pensar, se a realidade de cada um é tão única, quase como uma obra de arte pessoal, como é que a gente consegue espiar o ateliê do outro? Não dá para só olhar de fora. Não dá mesmo. E a neurociência moderna, ela concorda totalmente com isso. Existe um conceito chamado construcionismo. Certo. A ideia é que nosso cérebro não é uma câmera que só registra a realidade. Ele é um contador de histórias, ele usa nossas experiências passadas, nossas expectativas, para prever e construir o que a gente está percebendo. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Ah, o exemplo clássico disso é aquele experimento do gorila, certo? O famoso gorila invisível, exatamente. As pessoas veem um vídeo de basquete e a tarefa é contar os passes. No meio do jogo, uma pessoa de gorila entra, bate no peito e sai. E ninguém vê. Metade dos participantes simplesmente não vê o gorila. O cérebro deleta a informação porque ela não se encaixa na expectativa do que acontece num jogo de basquete. É fascinante. E um pouco assustador, né? Isso quer dizer que em qualquer briga de casal, em qualquer desentendimento no trabalho, as duas pessoas não estão só interpretando os fatos de um jeito diferente. Elas estão literalmente vendo realidades diferentes. Exato. Não é só opinião, é quase neurológico. Perfeito. Tem outro estudo que ele cita, de 1951, que mostrava o mesmo filme de um jogo de futebol americano para torcedores de Dartmouth e Princeton. E aí? Consistentemente, os torcedores de cada time viram o time adversário cometer o dobro de faltas. Eles não estavam mentindo, sabe? Estavam construindo realidades diferentes a partir do mesmo estímulo. Então, se a gente quiser mesmo conhecer alguém, não adianta olhar para os fatos. A gente precisa entender como essa pessoa constrói o mundo dela. Exato. Segundo Brooks, a única porta de entrada para esse universo é a conversa. Mas, pelo que eu entendi, não é qualquer tipo de conversa. De jeito nenhum. Ele diz que um bom conversador não é necessariamente um grande contador de histórias ou um palestrante carismático. Um bom conversador é um mestre da exploração conjunta. Exploração conjunta, gostei. É alguém que age como um guia, sabe? Convidando o outro para uma expedição em busca de entendimento mútuo. E como se faz isso na prática? Ele dá umas técnicas bem interessantes. Uma delas é ser um ouvinte explícito. Ele dá o exemplo da Oprah Winfrey. Sei. Se você assistir a uma entrevista dela, ela não fica parada. Ela se inclina, acena, faz sons de encorajamento. Nossa, ela ouve de forma tão ativa que parece que está queimando calorias. Entendi. E essa energia toda sinaliza para outra pessoa: estou com você, pode continuar. Mas não tem o risco de parecer meio forçado? Se a pessoa sentir que suas reações são uma técnica, isso não pode quebrar a confiança em vez de construir? É um ótimo ponto. O segredo é a genuidade. Não é sobre fingir interesse. É sobre canalizar o interesse que você já tem de uma forma que seja visível. Faz sentido. Outra técnica que eu acho brilhante é fazer do outro um autor, não uma testemunha. Como assim, um autor? Uma testemunha só relata fatos. Um autor revive a história. Em vez de ouvir um relato superficial, você faz perguntas específicas que transportam a pessoa de volta para a cena. Ah, entendi. Perguntas como: onde exatamente seu chefe estava quando disse isso? A porta estava aberta ou fechada? Esses detalhes fazem a pessoa reviver a experiência e aí ela compartilha os sentimentos, as sensações. A conversa fica muito mais profunda. E tem também o modelo da parteira, que eu achei uma analogia incrível. Sim. É para aqueles momentos difíceis, quando alguém está sofrendo. A nossa tendência é dar conselho, né? Total. O modelo da parteira diz o contrário. Nosso papel não é dar a solução, mas ajudar a outra pessoa a dar à luz as próprias conclusões. É fazer perguntas que ajudem a se ouvir, a organizar os pensamentos. Essa ideia de fazer as perguntas certas parece ser o coração de tudo. O Brooks conta a história de um empresário, David Bradley, que tem um método bem curioso para ajudar as pessoas. Ele faz uma série de perguntas estruturadas e vai anotando as respostas em fichas, criando um mapa visual do problema da pessoa. Exato. E as perguntas certas nos ajudam a sair do nosso próprio redemoinho mental e enxergar o quadro todo.
E ele diferencia as perguntas ruins das boas, né? Sim, claramente. As ruins são as que avaliam ou colocam em caixas. Onde você fez faculdade? Você é casada? São perguntas que buscam um rótulo. Ou perguntas fechadas, tipo, vocês são próximas? Que só permitem um sim ou não. E as boas? As boas, que ele chama de grandes perguntas, são abertas. Elas não buscam um fato, buscam uma reflexão. Elas tiram a pessoa do piloto automático e a convidam a olhar para a própria vida de um jeito diferente. Me dá uns exemplos que ele usa. Tem umas ótimas no material. Por exemplo, em que encruzilhada você está na sua vida agora? Uau! Ou, o que você faria se não tivesse medo? E a minha favorita. Se os próximos 5 anos forem um capítulo da sua vida, qual será o título desse capítulo? Nossa, mas essas perguntas são muito intensas. Dá para imaginar o silêncio constrangedor se você fizer uma dessas na hora errada. Com certeza! Existe uma arte em saber quando fazer uma pergunta dessas, né? Totalmente. Brooks não sugere que você chegue num jantar e dispare isso para alguém que mal conhece. É sobre ler o momento, sentir que a conversa chegou num lugar de confiança, onde uma reflexão mais profunda é bem-vinda, sabe? É uma sensibilidade. É uma sensibilidade, não é uma fórmula. Essas perguntas abrem portas, mas você precisa ter certeza de que a outra pessoa está pronta para caminhar por elas com você. Faz todo o sentido. E claro, nem toda a conversa é sobre grandes projetos de vida. Às vezes o desafio é muito mais visceral, como estar presente para alguém que está no fundo do poço. E o livro aborda isso de uma forma muito comovente, através da história do amigo mais antigo do autor, o Peter Marks, que sofria de uma depressão severa. Essa parte é muito forte. O Brooks conta com muita honestidade os erros que ele cometeu. A primeira reação dele foi tentar consertar. Ele usava o que chamou de reenquadramento positivo. Dizendo coisas como, pense em todas as coisas boas da sua vida. Isso. Olhe pelo lado bom. Que é o que a maioria de nós faria, imagino. É o nosso instinto. Exatamente. E ele aprendeu da maneira mais difícil que isso era a pior coisa a se fazer. Pro amigo, soava como se seus sentimentos não fossem válidos, como se ele não estivesse sendo compreendido. Puxa. Fazia o Peter se sentir ainda mais sozinho na sua dor. E qual foi a lição que ele tirou disso? O que fazer, então? A lição foi que o trabalho de um amigo nessas horas não é animar, é acompanhar. É simplesmente estar lá, é reconhecer a realidade da situação, mesmo que seja sombria, e dizer, com a sua presença, eu vejo a sua dor e eu não vou desistir de você. É a força silenciosa do testemunho, não do conselho. Nossa, isso é muito profundo. E isso nos leva direto ao conceito de empatia. Segundo Brooks, empatia não é só um sentimento vago de sentir pelo outro. É um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas. Ele divide em 3 níveis. Quais são eles? O primeiro é espelhar. É a capacidade de capturar com precisão a emoção da outra pessoa. Isso exige o que os pesquisadores chamam de granularidade emocional. Granularidade emocional? Não é só dizer, você parece triste. É saber distinguir entre melancolia, desapontamento, luto. Quanto mais rico nosso vocabulário emocional, melhor a gente consegue espelhar o sentimento do outro. E faz a pessoa sentir realmente compreendida. Certo. E o segundo nível? É mentalizar. Aqui, a gente usa o nosso próprio repertório de experiências para tentar entender por que alguém está se sentindo daquele jeito. A gente projeta nossas memórias para construir uma ponte de compreensão, sabe? É quando a gente diz, imagino que você tenha se sentido assim por causa daquilo. E o terceiro que ele diz ser o mais difícil? É o cuidar. Aqui é onde a gente transcende a nossa própria experiência. É entender que mesmo que a gente já tenha passado por algo parecido, as necessidades do outro podem ser completamente diferentes das nossas. É sair de si mesmo e perguntar, o que você precisa agora? É o nível mais eficaz de empatia, porque é focado no outro, não em como a gente reagiria. É um ato de serviço mesmo. Entendi. Então o caminho que ele propõe é este.
A gente começa reconhecendo que vivemos em realidades subjetivas, depois aprende a usar a conversa e as perguntas certas como ferramentas de exploração e, finalmente, em momentos de dor, pratique essa empatia de múltiplos níveis. É uma jornada em tanto. E ele argumenta que essa habilidade é mais crucial do que nunca. Numa era de polarização, de bolha, sabe? Aprender a ver os outros com respeito nos pequenos encontros do dia a dia é talvez o único jeito de começar a consertar as grandes rupturas da sociedade. A mudança começa no micro. Perfeito. E para fechar, queria deixar uma última reflexão baseada num conceito do livro que achei fascinante, o do defeito sagrado. Ah, essa ideia é ótima. A ideia é que todos nós desenvolvemos mecanismos de defesa na infância para nos proteger, seja o perfeccionismo, a necessidade de agradar, evitar conflitos. Mecanismos que nos ajudaram a sobreviver naquela época e que muitas vezes são a base do nosso sucesso na vida adulta, né? O perfeccionista se torna um profissional super competente. Exato. O que agrada a todos se torna um ótimo colega de equipe. Mas esse mesmo mecanismo que nos impulsiona também nos limita. Ele se torna uma lente que distorce como a gente vê o mundo. Então, o pensamento provocativo para quem nos ouve é: qual poderia ser o seu defeito sagrado? Que lição, aprendida lá atrás para sobreviver, ainda guia suas reações hoje, tanto para o bem quanto para o mal? Entender isso pode ser a chave não só para se conhecer melhor, mas, por consequência, para abrir caminho e conhecer verdadeiramente os outros.